Oi, meus amores, como é que vocês estão na quarentena? Vocês estão se cuidando? Tá tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre vírus aqui nesse vídeo. Não sei quando vocês estão assistindo, né? Então não é hoje, é nesse vídeo. Eu quero muito que vocês me deem algum feedback das aulas, se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando dessa maneira. Eu preciso, me chamem no Messenger, no Facebook, me mandem mensagem no WhatsApp. Falem comigo, porque eu tô preocupada com vocês, tá bom? O que precisarem, vocês podem me mandar mensagem. Tô aqui e vou responder, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre vírus. Hoje vai ser uma aula bem de introdução sobre os vírus, nesse vídeo. E aí nos próximos vídeos a gente vai vendo algumas outras coisas um pouco mais aprofundadas sobre os vírus, tá bom? Vou ficar aqui no cantinho de novo. Aqui. E vamos lá. Bom, então, vírus. A nossa pergunta provocativa vai ser: os vírus, eles são seres vivos? Eles estão em algum reino? Pelo que a gente viu, né? Nós temos aqueles 5 reinos que a gente estava falando nos outros vídeos. E vírus não estão em nenhum deles. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor por que não. Os vírus eles são representados por esses desenhos aqui, que a gente sempre vê, né? E aqui são as imagens deles, as fotografias mesmo, dos vírus no microscópio eletrônico, tá bom? Então, olha aqui como eles são bem parecidos com a representação, com o desenho deles. Esse daqui, por exemplo, é um desse daqui, esse daqui parecido com esse daqui. Então, todos esses desenhos que a gente vê, eles são bem parecidos com as imagens dos vírus mesmo. Mas aí, vamos entender um pouquinho melhor. Então, o que é um vírus, né? A palavra vírus, para vocês não esquecerem, ela vem do latim, aquela língua morta que a gente já estava conversando, né? Ela vem do latim da mesma palavra. Então, vírus, em latim, também é chamado de vírus. Mas aí significa fluido. Que aí é realmente um veneno, né, um fluido venenoso ou uma toxina. Então, vírus sempre tem essa carga negativa, né, é algo que é realmente alguma coisa negativa. Atualmente, a palavra vírus, ela é utilizada para descrever os vírus tanto biológicos, né, como esse que a gente vai ver, e aí a gente se pergunta se são seres vivos ou se não são, e eles também designam qualquer forma de alguma coisa parasita. Então, pode ser, por exemplo, ideias, ou então o próprio vírus do computador. O vírus de computador tem o nome vírus, justamente por causa dos vírus biológicos, tá bom? E aí aparecem vários jogos, várias representações de vírus, né, a partir do vírus biológico, então. As características gerais dos vírus. Eles são acelulares, isso quer dizer, o A sempre significa negação. Então, quer dizer que são não células, tá bom? Eles são acelulares, eles não possuem células. Se eles não possuem células, eles também não possuem metabolismo próprio. Eles são parasitas celulares obrigatórios. Então, se eles não têm células, eles não possuem metabolismo, como é que eles sobrevivem? Eles precisam parasitar células, tá bom? E aí, fazendo esse processo de parasitar as células, eles se tornam agentes infecciosos, então eles causam doenças. E aí, como é uma doença causada por vírus, a gente chama de virose. Já que eles não são celulares, eles não sofrem ação de antibióticos, não sofrem. O remédio que a gente tem contra o vírus é chamado de antivirais, porque se a gente tomar um antibiótico que é contra células, que é contra bactérias, os vírus eles não vão sentir, porque eles não possuem células, tá bom? E uma coisa interessante é saber que os vírus podem sofrer mutações. Então, hoje a gente tem diversos tipos de doenças porque a gente tem diversos tipos de vírus. E esses vírus, eles estão sempre sofrendo mutações, eles estão sempre alterando o DNA, a carga genética deles, tá bom? Aí, se vocês virem algum dia escrito virion, vocês têm que saber que é o seguinte: vírus é o agente infeccioso mesmo. Então, é quando o vírus entra na célula e causa doença.
Virion é quando o vírus está aqui no meio ambiente, ele não está em contato com nenhuma célula. Então, ele está, vamos dizer que, inerte aqui nesse meio ambiente. Ele está fora da célula hospedeira e aí ele não causa... Não está escrito aqui. E aí o virion, ele não causa doença, tá bom? Porque ele está fora de uma célula. Quando o virion entrar na célula hospedeira, aí ele vira um vírus, tá bom? Aí a gente passa a chamá-lo de vírus. E aí, para entender qual que é a estrutura do vírus, então a gente vê essas imagens aqui sempre, mas o que significa cada um desses desenhos, né? Para a gente entender essa estrutura, a gente precisa lembrar das características gerais dos vírus. Então, eles são acelulares, eles não possuem células, então eles não possuem metabolismo próprio e, por isso, eles são parasitas celulares obrigatórios. E aí, eles também sofrem mutações. Então, a estrutura do vírus vai ser extremamente vinculada às características gerais, tá bom? Existem esses dois tipos que são bem comuns dessas duas estruturas e aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas. Então, só para lembrar um pouquinho, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Já que os vírus não possuem célula, eles precisam entrar, por isso intracelulares, tá? Eles precisam entrar dentro de uma célula para conseguir sobreviver. Então, vamos lá. Parasitas, ele precisa utilizar a maquinaria, ele precisa utilizar algum nutriente, alguma coisa de um outro organismo. Então, ele é parasita. Ele é intracelular, então ele parasita dentro de uma célula. E é obrigatório. Por que obrigatório? Porque o vírus, ele só consegue fechar o seu ciclo de vida, né? Ele só consegue se reproduzir, por exemplo, entrando dentro de uma célula. Então, para que ele feche esse ciclo, ele precisa obrigatoriamente entrar dentro de uma célula para utilizar, para parasitar a maquinaria delas e aí conseguir se reproduzir, tá? Então, o termo vírus geralmente se refere às partículas que infectam células eucariontes, lembram disso? Então, são as células que possuem membrana plasmática, citoplasma, ribossomos, DNA ou RNA e núcleo. Então, a célula eucarionte possui núcleo. Enquanto o termo bacteriófago, que é um tipo de vírus, é utilizado para descrever os vírus que infectam procariontes, tá? Então, bacteriófago é um tipo de vírus, mas aí é chamado especificamente de bacteriófago porque ele vai lá na célula procarionte. E as células procariontes, a gente estava vendo nos vídeos passados, são as células do reino Monera. Reino Monera é bactéria, por isso, bacteriófago, tá bom? Falando de reino Monera, a gente lembra desse slide aqui que a gente viu, né? Então, eu disse para vocês que eu ia explicar nas aulas de vírus, e aí a gente está chegando nessa explicação agora. Então, quando a gente pensa lá naquele tipo de reprodução sexuada ou naquela troca genética, lembra? Lá do reino Monera, chamado de transdução, a gente está falando de um bacteriófago que infecta uma bactéria, certo? Um vírus que infecta uma bactéria. Então, agora a gente consegue entender um pouquinho melhor quais são esses dois organismos, essas duas coisas que a gente está falando. A gente viu o reino Monera, a gente viu as bactérias, e aí alguma coisa infectava ela. Essa alguma coisa é o que a gente está vendo agora, que é chamado de vírus. Beleza. Então, esse bacteriófago aqui, ó, ele tem essa estrutura que a gente vai conhecer um pouquinho melhor, que é essa daqui. Ele possui um vírus, tá? Um vírus no geral. Ele sempre vai possuir o DNA e uma cápsula. O DNA é um material genético, tá? Que pode também ser RNA, mas então esse material genético, ele é envolto por uma cápsula, tá? Ele é protegido por uma cápsula. Nessa estrutura, especificamente aqui de um bacteriófago, por exemplo, existem outras estruturas importantes. A cabeça, que é formado pelo DNA mais cápsula, a
cauda, que é essa parte um pouquinho mais longa aqui, e as fibras, tá bom? Tudo isso daqui, gente, são formados a partir de proteínas, tá bom? Proteínas, alguns carboidratos, então isso daqui é uma estrutura complexa, tá? Formada por matéria orgânica, certo? Então, a gente tem cabeça, a cauda e as fibras. Legal. A gente também tem essa outra estrutura de vírus aqui, que aí, olha só, existe a mesma coisa, um capsídeo, que aqui a gente estava chamando de cápsula. Beleza, é a mesma coisa, tá? Cápsula ou capsídeo. Então, esse capsídeo que vai envolver o DNA, certo? E aí, lembra que eu falei? Pode ser DNA, RNA, ou também existe um vírus que tem os dois materiais genéticos juntos, o DNA mais o RNA, tá bom? Que aí a gente vai chamar tanto de material genético, né? Ou ácido nucleico, tá bom? É a mesma coisa. Quando a gente tá falando de material genético, a gente tá falando de ácido nucleico. E aí, mais pra frente, vocês vão entender por quê. Mas então, estruturas principais: material genético, ácido nucleico ou capsídeo, tá? Que vai proteger o vírus, que vai proteger o material genético, formando o vírus. Aí, quando a gente pega essas duas coisas principais, o capsídeo e o material genético, a gente tem uma estrutura chamada de nucleocapsídeo, que não tem nada a ver com o núcleo lá da célula, tá bom? Os dois são chamados de núcleo, mas lá na célula é uma estrutura completamente diferente que vai proteger o DNA, o material genético, eles têm a mesma função, mas são diferentes, tá bom? Então, aqui no vírus, a gente está chamando de nucleocapsídeo, o que é a cápsula, né, protegendo o material genético, tá bom? Nucleocapsídeo. E aí, nesse tipo de vírus aqui, por exemplo, nessa estrutura um pouquinho mais circular, que não é nada parecida com essa, tá bom? Quando a gente tem essa estrutura aqui, é possível que exista algo chamado de envelope. O que é isso? É algo que vai proteger o núcleo capsídeo. Então, aqui a gente tem material genético e a gente tem o capsídeo, certo? Então, a gente tem um envelope, uma camada a mais de proteção para esse vírus. Esse envelope ele é formado por glicoproteínas. Isso quer dizer que são proteínas mais glicídios, tá bom? Que é uma outra estrutura ali de reconhecimento celular, tá? Se vocês não entenderem, vocês precisam me enviar mensagem e perguntarem sobre isso. Então, vamos lá. Como que o vírus, por exemplo, consegue isso daqui? Por que existem alguns vírus que possuem envelope e por que existem vírus que não possuem envelope? Porque os vírus que possuem envelope, eles provavelmente saíram de uma célula. Então, a gente está falando de um vírus vamos lá, vamos do comecinho. A gente está falando de um vírion que está aqui no meio ambiente, no ar, na água, sem infectar nenhuma célula. Aí, esse vírion avista uma bactéria e vai lá infectá-la. Ele vai realmente entrar no processo de parasita intracelular obrigatório. O que vai acontecer? Esse vírus, certo? Ele entrou dentro da célula. Daqui a pouco a gente vai ver tudo certinho. Mas ele entrou dentro da célula. Depois, basicamente, todo o processo de parasitismo do vírus acaba com a célula, com a bactéria morrendo e os vírus sendo espalhados aí pelo ar, pelo meio ambiente. Então, quando a célula morre e os vírus são espalhados, o que acontece? A célula fica tão cheia de vírus, porque os vírus se reproduziram lá dentro, a célula vai ficar tão cheia de vírus que ela vai explodir. E quando ela explode, é a membrana plasmática que rompe, certo? Lembra da membrana plasmática que envolve a célula, o citoplasma, tudo aquilo? Essa membrana plasmática rompe. E aí, alguns dos vírus podem se aproximar, podem se agarrar na membrana plasmática que explodiu. E aí, forma, então, o envelope. Quando o vírus está dentro de uma célula
e ele bate nessa membrana plasmática para ser lançado para fora da célula, porque a célula morreu, porque a célula explodiu, o que acontece? Esse vírus que estava aqui dentro vai se agarrar na membrana plasmática. E aí essas glicoproteínas aqui, ó, que formam um envelope, elas são as glicoproteínas da célula que o vírus matou, certo? Da bactéria que o vírus matou, por exemplo. Então, alguns vírus possuem envelope, que é aqueles vírus que pegaram a membrana plasmática, e vírus que não possuem envelope. E aí eles vão ser compostos apenas do capsídeo e do DNA, ou do material genético, certo? Então, a estrutura básica de um vírus, núcleo capsídeo. É isso que a gente tem que lembrar, que é o material genético mais o capsídeo. Estruturas que podem ocorrer num vírus. Envelope, formado de glicoproteínas, tá bom? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor por que essas glicoproteínas são importantes. Ou seja, por que alguns vírus possuem esse envelope, tá? O que vai ajudá-los? E aí a gente vê mais tarde, beleza? Então, para resumir, os vírus são seres acelulares, significa que eles não possuem células, eles não são células. Eles possuem sempre capsídeo e ácido nucleico, lembra? O nosso núcleo capsídeo. Eles podem possuir envelope, não é obrigatório. Beleza. Já que a estrutura mais importante do vírus é o núcleo capsídeo, é o material genético envolto por aquela capa de proteína, qual que é a importância real dessa capa de proteína, desse capsídeo, né? Eles são específicos para cada tipo de vírus, então isso vai ajudar muito no vírus que gera, por exemplo, uma doença. Então, aquele capsídeo vai ser específico daquela espécie de vírus, tá bom? E aí a gente está falando de várias proteínas, né? Várias matéria orgânica que produzem, que formam esse capsídeo, tá bom? Por isso que é alguma coisa específica, porque algum vírus pode ter uma proteína X e outro vírus pode ter uma proteína Y que não possua nada a ver com essa outra, com esse outro vírus, com essa outra proteína. E aí, falando dessa especificidade, né, que o capsídeo dá para cada um dos vírus, a gente tem várias categorias de vírus. Por exemplo, os bacteriófagos, que a gente falou, os micófagos, que são aqueles que infectam fungos. Mico é fungo, tá bom? E aí a gente pode pensar também nos vírus que especificamente vão lá e infectam plantas e outros que infectam animais, por exemplo. Então, a gente vai fazendo várias categorizações de acordo com o capsídeo. Falando dessas categorizações, a gente pode começar a classificar os vírus. Então, a gente pode classificar quanto ao capsídeo, tá bom? Quanto ao material genético e algumas outras classificações. Então, vamos lá. Primeiro delas, quanto ao capsídeo.